Há quase 100 dias sem ver água, os gramados de Brasília se tornam extensas faixas de terra vermelha. Chuva mesmo só na segunda quinzena do próximo mês. A imagem faz lembrar os tempos em que a capital do país foi erguida, as construções crescendo no meio da terra vermelha do Cerrado. Mas o que parece terra é, na verdade, o que restou dos gramados castigados por 95 dias sem chuva. Mesmo no inverno, as temperaturas durante o dia são altas na região central do Brasil. Em Brasília, hoje, os termômetros chegaram perto dos 30 graus e a umidade foi a 21% em alguns pontos da cidade. O resultado é uma névoa escura que cobre o horizonte. As primeiras chuvas costumam chegar com a primavera, a partir da segunda quinzena de setembro. No meio da vegetação ressecada, entre as árvores nuas, ainda é possível ver as últimas flores das paineiras e as primeiras dos ipês, que começam a florir apesar da sede. A combinação de calor e seca faz o corpo se sentir cansado, principalmente nas horas mais quentes do dia. Mas no fim da tarde, o céu, sem prenúncio de chuva, recompensa o desconforto com uma vista de encher os olhos. As mudanças climáticas não fazem distinção entre classes sociais, mas os efeitos são sentidos mais pelos pobres. Essa é a conclusão de um encontro internacional realizado pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O encontro reuniu pesquisadores da América Latina, Estados Unidos e França. Além de expor as realidades locais, eles querem criar indicadores comuns para medir o impacto das mudanças climáticas sobre os pobres. A população pobre, ela vai sentir muito mais pelo agravamento dos eventos que serão mais extremos. Os pesquisadores também fazem um alerta. Os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos na América Latina. Por isso, políticas públicas para enfrentar o problema são urgentes. Oscar Parra é um pesquisador chileno. Ele usa o recente terremoto naquele país como exemplo dos efeitos da mudança climática. Segundo ele, o terremoto fez em 2 minutos o que a modificação do clima faria em séculos. O professor Parra conta que a disponibilidade de água em Santiago, a capital do Chile, já diminuiu 30%. Ele diz que os governos não podem esperar mais. Este pesquisador da Unicamp acompanha populações do litoral norte de São Paulo. Lá os efeitos já são sentidos através dos deslizamentos de terra pelo excesso de chuvas. Ele destaca outros grupos vulneráveis às mudanças climáticas, como os idosos e as crianças. O estudo vai servir para orientar políticas públicas. As políticas públicas que fazem sentido para a população são aquelas que direcionam para aqueles grupos populacionais especialmente vulneráveis a algumas questões ambientais. No caso das mudanças climáticas, as mudanças climáticas tendem a agravar alguns conflitos e problemas ambientais que já existem no Brasil. O que acontece? Onde mora essa população normalmente? Ela sempre mora normalmente na periferia, na franja das cidades. E é nessa região por quê que ela mora? Porque é onde você tem um terreno mais barato. Onde é normalmente esse terreno? É na beira de encostas, nas várzeas, E essas áreas são áreas que, por exemplo, que enche quando você tem eventos extremos e mais frequentes, onde você tem desmoronamento, por exemplo, dos morros. Então, essa população vai ser muito mais atingida. Cientistas de diversos países reunidos em Nova York defenderam mudanças na condução dos estudos sobre o aquecimento global. O objetivo é evitar erros nas avaliações que possam levar a previsões alarmantes. As conclusões divulgadas na reunião do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertam que é preciso mudar a forma como os dados científicos sobre o clima são divulgados. A advertência é do Conselho Internacional de Academias. A preocupação principal é com as previsões catastróficas, como o derretimento das calotas polares ou das geleiras do Himalaia, como chegou a ser anunciado por especialistas ligados ao painel da ONU. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Valdir Fernandes, doutor em Engenharia Ambiental e membro do SEADES, Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável. Boa noite, professor. Boa noite, Laila. Boa noite, telespectadores da TV Cultura. Essa questão das mudanças climáticas vem incomodando, digamos assim, por um lado, os cientistas, pela gravidade daquilo que a gente está vendo nas cidades brasileiras, mas no mundo inteiro, com alguns destaques, como na Rússia, como no Canadá e no próprio continente norte-americano.
né? Por outro lado, essa incomodação também é política, porque mexe com o modelo de desenvolvimento adotado até agora pelas nações que compõem o globo. Quer dizer, então essa orientação da ONU para que o IPCC melhore a forma, digamos assim, de divulgar os dados que são colhidos nos relatórios feitos pelos cientistas, ela não é uma preocupação muito certa. Veja, precisa entender que o IPCC ele é composto de duas instâncias, uma técnica, outra política. A instância técnica, a responsabilidade é de produzir relatórios técnicos para serem divulgados a toda a população. Esses relatórios técnicos, eles são compostos de informações sobre as causas das mudanças climáticas, se elas são de origem das atividades humanas, que a gente chama de antrópicas, quais as consequências dessas mudanças ao meio ambiente, nas cidades ou no meio rural, quais são as medidas necessárias para mitigar, ou seja, para combater esses efeitos que vêm ocorrendo. Ou seja, essas mudanças climáticas, elas existem, professor? Elas estão relacionadas à ação do homem, que é o que o IPCC procura colocar nos relatórios? Os relatórios técnicos do IPCC absolutamente corroboram a existência das mudanças climáticas e dos seus efeitos em todos os ecossistemas, mas também para as populações humanas, tanto aquelas que vivem na cidade quanto aquelas que vivem no meio rural. A outra instância, a instância política, é responsável pelo último capítulo desse relatório, que na prática é um resumo de todos os estudos feitos. Precisa dizer que é importante a gente saber que são quase 3 mil cientistas que trabalham nesses relatórios. Então, é um relatório bastante, digamos assim, grande, que é resumido nesse último capítulo e que é um capítulo que passa pela chancela política da diplomacia. Então, o que se divulga efetivamente é aquilo que é acordado entre as nações. Então, o que pode ser feito para que isso realmente seja um plano de governo de todos os países que estão envolvidos com relação a essa emissão de poluentes? Esse cuidado com a divulgação das informações, ele é muito mais um indicador político do que um indicador técnico. O que precisa ser feito é justamente aquilo que muitos países ainda não querem fazer. Que é, na verdade, combater as mudanças climáticas, que implica em mudança da base, por exemplo, mudança da matriz energética, mudança das matrizes de transportes, principalmente em países como o Brasil, onde toda a matriz de transporte está concentrada no automóvel, né? Mudanças na matriz de produção industrial. Toda a nossa produção industrial ela é fundamentada em bens, na produção e no consumo, na produção e consumo de bens não necessariamente que nós precisamos. Então, o motor da economia hoje ele é produção e consumo. Tá ok. Professor, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal da Cultura e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Boa noite. Boa noite. A seguir, a imprensa do Irã baixa o nível a se referir à primeira-dama da França, Carla Bruni. O ditador líbio Muammar Gaddafi convida dezenas de modelos para um final de semana em Roma e diz que o encontro teve objetivos religiosos. Depois do intervalo.